boa tarde, a paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, não sei qual vocês vão ver esse vídeo, mas a paz do Senhor é eterna. Bom dia, boa noite, seja para a hora que você estiver assistindo. Que Deus os abençoe, estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Sou grato ao Senhor pelas lutas, pelas barreiras que Ele tem ajudado a nós passarmos. Sou grato a vocês pelo incentivo, pelo apoio que vocês têm me dado nesse canal. Não somente nesse, mas também no Instagram, no TikTok. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. São bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Pessoas que enviam suas mensagens. Irmãos, um simples dedinho assim, ó, já me alegra muito. As mensagens, aqueles áudios. É muito bom. É muito sacrificante. Nós sabemos que ainda tem pessoas que estão do nosso lado, embora muitos não tendo palavra, por muitos anos, eu era calado. Meu pai, meus pais, meus irmãos amigos, meu pai que ama a minha casa, eles achavam que eu era metido, né? Achavam que eu me achava. Muitas vezes falavam com meu pai. Meu pai falava, não, ele é assim mesmo, ele é calado. Você pegava o dia inteiro sentado aí, ele não falava uma palavra que ele não fala. Mas chegou um tempo que Deus soltou minha língua. Graças a Deus por isso. Ali mesmo, no meio da família, dos irmãos, todo mundo estava ali conversando, eu calado. Creio que guardando palavras, né? Pro dia de hoje, eu falo demais. Certo dia, meu irmão, mas ele falou, olha, quem te viu, você era mudo, praticamente não falava. Era muito difícil abrir a boca e falar alguma coisa. Você já conversa demais. Não que eu tenha alguma deficiência, não. Talvez, sei lá, não tenha palavra para falar. Hoje, através da Sagrada Escritura, Deus abriu minha boca. Eu envio mensagem para todos. São copiados, mas eu tenho palavras minhas também. Tem essas mensagens que eu gravo. E eu não sou aquele homem calado. Tudo tem um propósito de Deus, né? Vamos começar o vídeo? Vamos começar assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu para ficar de pé e refletir sobre nossa vida, para mudar nossas atitudes, através da meditação na Tua Palavra, de nós lembrarmos dos nossos erros passados, e no dia de ontem, e deixar, para não despertar, para não fazer hoje o mesmo erro que eu cometi no dia de ontem, Pai. Perdoa minhas falhas, minhas faltas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância. A gente erra, a gente peca, Pai, eu sou pecador, sou carne. Estou aqui confiando na Tua misericórdia, não que eu mereça, Pai, mas confiado no Teu amor e na Tua benignidade, Pai. Perdoa da minha casa, que não entristeci o Teu Espírito pelas nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no capítulo 2, versículo 44 do livro do profeta Daniel, também no livro de Apocalipse, no capítulo 17, seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O teu Espírito tem a falar não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmãos, hoje estamos no segundo dia do profeta Daniel. Aqui ele continua a interpretação do sonho de Nabucodonosor e dando o discernimento através do Espírito de Deus do que ia ser nos dias que viriam sobre o reino dele e sobre essa terra. Como eu falei ontem, eu tenho o livro de Daniel, do profeta Daniel, como o livro de Apocalipse, com algumas ressalvas, mas nós vamos continuar. Hoje e amanhã nós vamos continuar o livro de Apocalipse, né? Mas depois nós mudaremos. Então vamos lá, diz assim. Mas no dia destes reis, os
Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e ele não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Aqui, eu creio que o sonho da Nabucodonosor, essa é a interpretação, eu creio, não tenho certeza. Deus, o profeta, Deus falou aqui, o profeta Daniel, para que falasse a Nabucodonosor de um reino eterno, o reino do Messias, aquele que reina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Então está falando desse reino. Aqui falando depois daqueles dias, né? Depois das guerras, das contendas, dos levantes, tudo que aconteceu naquele tempo. E falando do tempo de hoje. Irmãos, olha como está a guerra do Irã, no Golfo Pérsico, Israel sendo atacado. Essa noite eu não consegui dormir, eu meditando na minha cabeça o que Jesus falou. E muito, quando o discípulo falou ali do templo, Jesus falou, e tudo isso não ficará pedra sobre pedra, não ser derrubado. Os apóstolos perguntam quando, Senhor? Falou, não compete a vós saber, porque o dia do Senhor vai vir. E ali é só o começo da dor. Então mostra, eu creio que ali, Jesus está falando quando Roma tomou Jerusalém, né? Destruiu tudo. E eu vi um vídeo ontem mostrando Israel sendo atacado por edifícios, né? Imponentes, grandes casas. Jesus fala, chorando ali sobre Israel, quantas vezes que juntar seus filhos como uma galinha com seus pintinhos, e vós não quiseste. Os judeus não quiseram Jesus, mas Israel é a cidade santa, é o povo escolhido de Deus, é o trono de Deus. Eu creio, irmão, pela palavra, pelo que eu leio, e tomando aqui no profeta Daniel. Não vai rei, não há força de homem que vai prevalecer contra Israel. E nós vamos saber que a palavra do Senhor, ela não mente, ela é verdadeira. O que está escrito na Bíblia, ela se cumprirá. Quantos reis, quantas nações levantou contra Israel? Israel está de pé, irmão, crescendo. Porque ali está a vontade de Deus. Então Daniel está falando aqui desse rei eterno, que é o reinado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a promessa que Deus fez a Davi, que do lombo dele ia ser o reino eterno. Os filhos dele reinariam enquanto estivesse fazendo a vontade do Senhor e obedecendo. Reinaram, hoje está no trono de Davi. Jesus Cristo de Nazaré é o rei eterno. E ele está reinando. Essa guerra que se levanta, eu creio, irmão, que se levantou contra o povo de Deus, contra Israel. Eles estão guerreando contra o próprio Deus. E nós vamos ver através da Sagrada Escritura que nenhum reino, nenhum povo que se levantou contra o povo de Israel prevaleceu. Nenhum ficou de pé. E aqui o profeta falando por Nabucodonosor do reino que será estabelecido para sempre. É o reino do Senhor que está reinando. Palavra do livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Agora nós vamos para o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Revelação que Deus, através do seu anjo, enviou a João na ilha de Patmos. Homem que sofreu afronta, foi queimado para ser destruído, porque falava do amor de Deus para calar a boca de Roma, não calou.
Como não acharam jeito de tirar-lhe a vida, enviou encerrar ele na ilha de Patmos. E ali Deus usou o profeta, o apóstolo João, para passar a revelação dos últimos dias do Apocalipse, o livro do Apocalipse. A palavra do Senhor no livro do Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Deus está falando no teu coração, na tua mente, o que Ele está pondo, Ele está querendo, Ele quer conserto, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele não quer que o servo dele, que é no Espírito e verdade, seja destruído com essa Babilônia, que é a terra, onde o pecado mora, onde o pecado habita. E muitas vezes nós que estamos todo dia lendo a palavra do Senhor, estudando, nos procurando aperfeiçoar, caímos na cilada dessa Babilônia que esse mundo nos afronta. Muitas vezes nós deixamos levar pela carne e caímos numa armadilha dessa Babilônia. As oferendas, os vícios, olhar aquilo que não vem, desligar aquilo que não é nosso. Nós muitas vezes caímos, mas Deus é tão misericordioso que Ele não cessa de falar conosco. Só você abrir a sua Bíblia e ler. Sai dela, povo, sai da Babilônia. Sai desse mundo. Não deixa se levar, seduzir pelas coisas desse mundo. Porque eu vou destruir essa Babilônia, esse povo errado, esse povo que contaminou a terra. Vamos lá? Capítulo 17 do livro de Apocalipse. A queda de Babilônia. A visão da grande prostituta sentada sobre a besta. A grande Babilônia, essa grande terra que nós habitamos. Os pecados da terra. A visão da grande prostituta sentada sobre a besta. A visão da terra, dos prostitutos, dos homossexuais, dos criminosos, dos avarentos, dos gananciosos, dos mentirosos, do que pratica iniquidade, montados sobre a besta, sentados na mão do demônio, na mão do anticristo, fazendo a vontade dele. É a visão que Deus deu a João. A Babilônia, essa terra, a prostituta, essa terra que se prostitui, assentada sobre a besta. Não é sobre, em cima da besta. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram o rei da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome, de blasfêmia, tinha 7 nomes, ou tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e de carmesim, e adornada com ouro e prata preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. Aqui, esse cálice de blasfêmias, palavras de maldição que é lançada sobre o povo de Deus, sobre o próprio Deus, a cálice, a prostituição, a lascívia, o desejo inflamado, querer ser o eu sou, eu posso, a falta de humildade, a droga, a bebidice, tudo isso é o cálice que esse mundo tem para nos oferecer, que nos leva a perder a nossa vida com Deus,
a ser condenado junto com essa terra que está em pecado. Isso é um alerta para que nós não venhamos nos contaminar com essa taça que esse mundo nos oferece. Se você olhar à noite, à madrugada, quando você sai pela rua, você vai olhar nas redes sociais, por incrível que pareça, irmão. Esses tempos eu tenho assistido alguns vídeos e vejo, eu esqueci como é que fala, mulheres de dois gêneros, né? E por incrível que pareça, ontem apareceu e contaminou meu celular. Quando minha esposa chegou, porque ela chegou para você olhar, só homossexuais. Olha o que essa Babilônia está oferecendo para nós na rede social, para nossas crianças, para tentar mudar a nossa cabeça, que sabe que essas coisas são erradas, sabe o que é pior, irmão? Nós vemos. E muitas vezes nós nos apegamos. Se eu quisesse ser hipócrita, eu falo que eu não vi. Eu vi ontem. Eram 10 vídeos, mas pequenininho. Eu vi, mas não desejei. Mas Deus, Ele não quer que nós contaminemos com isso. Se eu olhar um vídeo, olhar dois, olhar três, aí pronto, tem o meu aparelho E. Como em outros dias atrás, estava cheio daquelas mulheres que se dizem, eu esqueci como é que fala não, mas estava cheio. Aí mudou, porque você assiste mais de dois ou três ou quatro, aí contamina. Aí você deixa, eles contaminaram agora com esses homossexuais, travestis. É assim que essa Babilônia quer contaminar o povo de Deus. E nós, muitas vezes, por não vigiar, nós deixamos contaminar. E a taça da Deus está derramada sobre vai se derramar sobre essa Babilônia. E se nós fizermos parte dela, vai se derramar sobre nós também. Vamos lá. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. E vendo-a eu maravilhei com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admira? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, pois já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e já não é mais, que virá. Aqui há o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ainda coisas piores virá do que nós vemos. A Babilônia ainda vai ter muito que oferecer para contaminar o povo de Deus, para tirar do caminho do Senhor. São 7 nações, 7 reis. E nós vemos os acontecimentos. Né? Então, irmãos, cuide, medite bem nessa palavra de Apocalipse, porque é tempo de nós mudarmos nosso tudo e consertar na presença de Deus. Para que quando a justiça de Deus vier, nós estejamos preparados. Não para ficar, mas para subir. É fácil? Não é fácil, mas é difícil. Porque muitas vezes nós, que já fomos desse mundo, logo no começo nós não encontramos força para deixar, fazer fechando o olho ao pecado. É lembrando dos nossos erros, as consequências que nos deu quando na nossa juventude, adolescência, quando a gente era criança,
A gente errava, desobedecia nossos pais, ou no meu tempo, não reverenciava um ancião, uma pessoa mais idosa. Tinha consequência aquele ato. Quando a pessoa saía, meus pais me corrigiam com açoite e depois um castigo. Na criancice, na adolescência, continua. Na juventude, os nossos erros que nós cometemos no mundo, muitas vezes eles vêm para dentro da nossa casa. Quantos jovens, quantas jovens não foram expulsos dos seus lares pela vergonha no meu tempo. Tempo da minha juventude. Que envergonharam a sua família. Tudo tem consequência. Hoje, na idade que eu estou, após eu me tornar um homem, né, um dono de casa, um pai de família, a gente vê quantas famílias destruídas pela traição, pelo adultério, pela mentira, pela bebedice. É o que esse mundo tem para nos oferecer. E esse povo, ele está aí no mundo. Deus quer que você se afaste de todos esses erros. Nós, quando eu falo você, eu estou olhando a minha cara. Eu estou de frente a mim. Deus quer que eu afaste de todos esses erros. Por 14 anos, né, eu tive meu lar praticamente destruído. Mas através das orações da minha esposa, que se converteu ao Senhor, deixou a bebedice, deixou o cigarro, deixou a fé, ele restaurou meu lar. E veio minhas filhas, e por último veio eu. Porque minha esposa, ela virou as costas para a prostituta, a Babilônia. Cálice da bebida, da festa, das reuniões que não convêm. Minhas filhas, ainda crianças, mas não tinham o caminho certo, fechar também as portas para esse demônio. E por último eu, no ano 2000, eu virei as costas, mas não é fácil, não. Largar as oferendas do diabo. Ele é astuto, ele é sábio, ele é inteligente. No versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É um povo, é um inferno que reina sobre os reis da terra. Que reina sobre a minha mente, quer contaminar minha mente, me afastar, te afastar da presença do Senhor, do caminho da verdade, do caminho da salvação. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse, capítulo 17. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento mais uma vez a minha vida, meu lar, meu ministério, meus amigos, Pai, meus irmãos em Cristo Jesus, Pai, aqueles que estão, Pai, todos os dias comigo, Pai, nesses vídeos, Pai, pedindo, reverenciando Teu santo, pedindo a Tua misericórdia, Teu socorro, que nos dê força para afastar das coisas que desagradam, Senhor, nos livrar de todo pecado, de toda a ira desse mundo, Pai. Nós te pedimos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus também. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa quinta-feira. Um abraço do irmão Jorge.